uma vitória fundamental no jogo, 3 pontos, por mais que fez uma grande atuação, né? Começou em cima, fazendo 1-0, sofreu também, no segundo tempo, fez mais um, sofreu outro, fez mais um, enfim, uma leitura de um princípio. Foram grandes jogos já no campeonato, fora de casa, mas acredito que é muito melhor. Parabéns. Boa noite a todos. Vitória maiúscula, concorrente direto, a gente sabe que tem estrutura, que tem uma folha 4 vezes maior que a Chapecoense, e nós fizemos um jogo seguro, talvez tenha sido o melhor jogo nosso fora de casa. Jogo controlado, vitória merecida, a gente entrou com uma postura forte, não deixando o Goiás jogar, e em cima dessa postura, sendo agressivo na marcação, com posse de bola, a gente envolvia o adversário, porque eles tinham gatilho de pressão do lado do campo, e a gente tinha que tirar essa bola da pressão. Foi o que aconteceu no primeiro gol. O Giovanni teve a felicidade de fazer um lançamento para o Everton, e o Everton foi incisivo, deu tempo, nós fizemos o gol. Em algum momento, no primeiro tempo, o Goiás teve mais posse de bola, mas era uma posse de bola com cruzamento na área, e a gente estava bem posicionado ainda nessa primeira e segunda bola, o jogo estava controlado. Sofremos um pouquinho ali no primeiro tempo. Então, no intervalo, a gente fez algumas correções. Falei para os atletas que nós temos que voltar com uma postura bem agressiva na marcação e, de posse de bola, procurar fazer o segundo gol para desestabilizar. E foi o que aconteceu. No contra-ataque, nós tiramos da pressão com o Neto daquele lado direito, a bola caiu no Giovanni, a ultrapassagem do Marcinho, teve a felicidade de fazer um golaço. Depois a gente foi fazendo as trocas e deram certo, a gente deu uma energia para a equipe, tomamos gol de bola parada, porque a gente não teve a leitura certa no segundo pau ali, e acho que foi a Sam que fez o gol. Mas mesmo assim, a nossa equipe teve sabedoria, teve lucidez, e antes do gol do Ídolo já teve uma bola que o Ídolo deu na trave, então a gente controlou bem o jogo, e aí a gente fez o terceiro gol para liquidar e decidir a nossa vitória. Boa noite, Gilmar. Boa noite, Marcado. Tudo assim, Gilmar. Primeiro, a plataforma de jogo, o esquema de 3 zagueiros, como que isso favoreceu você para poder efetivar os 3 gols da Chapecoense, os jogadores, de um modo geral? E segundo, ataque efetivo. Ítalo faz, Marcinho faz, a tranquilidade do Marcinho na hora de marcar de gol. Falar um pouco sobre esse ataque da Chapecoense, que foi muito efetivo na noite de hoje, por tempo dessa vitória. Matias, a plataforma do jogo é aquela que a gente veio usando desde depois do jogo lá com o Paysandu, na segunda rodada, terceira, né? E a gente fez ajustes, mesmo quando a gente jogou com o Carvalheiro do lado direito ali, era um jogador que dava profundidade, mas dependendo da postura do adversário, o Carvalheiro fechava por dentro. Hoje aconteceu a mesma coisa, né? Eu posse de bola dando amplitude com o Everton, um jogador que tem muita força, que foi decisivo, que foi importante dentro do sistema. E sem a bola, por vezes, conforme o adversário atacava, o Everton vinha fechando por dentro para fazer uma cobertura para o Carvalheiro. E quando eles davam uma amplitude com o lateral esquerdo, o Everton fechava uma linha de cima. Quer dizer, isso é possível quando se tem tempo de trabalho. Mesmo essa semana que a gente só recuperou os atletas, a gente foi muito didático nas informações e eles estão executando muito bem dentro de campo. Estou muito feliz, um orgulho muito enorme mesmo dessa equipe, porque teve uma postura gigantesca, por isso que conquistou o resultado. A gente ficou muito indignado quando não teve o gol que saiu lá na sexta-feira. Qualquer time do Brasil teria, e o presidente pediu para adiar, eu não sei por que não adiou. A gente fez uma viagem desgastante ontem, nós tivemos que acordar 5 horas da manhã para treinar, depois viajar, chegamos aqui 7, 8 horas da noite, mas mesmo assim a gente fez um jogo de superação. A gente, quando tem algum tipo de problema, a gente não fica lamentando, é uma característica desse grupo, a gente busca a solução, e mais uma vez a gente buscou essa solução, por isso que é um time de guerreiro. Boa noite, Dalpozo. Chapecoense, a gente chega ao 5º jogo de invencibilidade na sequência, depois daquela oscilação de 5 jogos, e tem um retorno melhor do que o turno,
essa vitória de hoje pode colocar a Chapecoense com mais moral ainda para as últimas rodadas, para conseguir esse sonho que é voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro. E o que você vê de diferença do time do turno para o retorno, mesmo com as baixas do Bruno Matias, do Mailton, para ter uma pontuação maior agora em relação aos primeiros jogos? Bom, você sabe que é de costume num projeto a médio e longo prazo, não vou mudar meu discurso. É uma vitória que tem um significado maiúsculo hoje, a gente está muito feliz, imagina o torcedor, o tamanho da felicidade, imagina aquela arena na segunda-feira lotada, nem vou colocar o número de torcedores, mas tem que estar lotada, e já vou pedir para o torcedor ir e nos ajudar. Para mim não importa se tiver 15, 20 mil pessoas, já aconteceu em outras situações. O ano passado a gente estava precisando dar 4 mil pessoas, 5 mil pessoas, mas são aqueles torcedores fiéis. A gente precisa dos torcedores que vão e nos ajudam. Porque jogar em casa é difícil pra caramba. A gente viu quando o Botafogo eles baixam a linha, tem um contra-ataque rápido. Então a gente sabe que o Operário é um adversário muito difícil, eu acho que venceu hoje também. Então essa vitória hoje ela só vai ter um valor se a gente vencer na próxima. Então a corda está sempre esticada, por mais que o técnico fique feliz, a torcida, todos que estão envolvidos no processo, eu já começo a visualizar e concentrar e achar solução para o próximo jogo. Então a corda vai estar esticada para os atletas, já falei isso no vestiário, eu quero muita concentração, eu quero muita lucidez, eu quero muito trabalho, e é o trabalho que está nos colocando nessa situação. Existe sim um talento individual, mas a característica desse trabalho, dessa temporada, é a parte coletiva da equipe. Sabe se defender, sabe transitar, sabe ser letal, é o melhor ataque da competição, é o melhor salto da competição, é a equipe que mais venceu na competição, porque trabalha de forma como tem que ser, coletiva. Boa noite, Marco Igor Oliveira, aqui da Rádio CBN em Goiânia. Como você está vendo essa reta final de Série B? Equipes muito próximas da tabela, na pontuação, restando apenas 5 jogos pela frente. Muito equilibrado. Eu penso que tem 8 equipes que ainda podem buscar e que têm condição de buscar o acesso. Pela pontuação está muito equilibrada, não está nada definido. O próprio Goiás tem um confronto direto com o Criciúma e outros tantos. Todos os jogos do Goiás, estava olhando na tabela, são confrontos diretos. Se a gente voltar a fazer um recorte há um mês e meio atrás, todo mundo estava imaginando ali o Goiás e o Curitiba brigando por título. E agora o Goiás, eu acho que saiu do G4, pela equipe que tem, pelo técnico que tem, e por fazer um confronto direto com esses outros adversários, tem todas as condições. Então, dessas 8 equipes, não dá para cravar nada. E eu não tenho coragem de cravar nada. Por isso que a gente vai pensar no próximo jogo. Nós temos o próximo jogo que é contra o Operário, é muito importante. Eu penso, pelo equilíbrio, que vai decidir na última rodada no critério. O quarto colocado vai entrar no primeiro critério, que é vitórias ou de saldo de gol. Então eu já estou imaginando que vai ser mais ou menos por aí a quarta vaga. Depois de vitória, então bem, né? Agora, agosto, estamos em outubro, já é isso? Um ano e 2 meses, você disse sim, o Maringá sim, acha que é esse retornar, né? Depois de uma história tão bonita, escrita já lá atrás, eu lembro daquele jogo lá no 8, um grande jogo que o Corinthians fez, você ainda não esteve lá, o Maringá esteve, depois disso vem a salvação do ano passado, essa hora que estava penando, né, penando muito para permanecer na Série B. E você disse agora, no final do campeonato, permanecemos, vamos pensar 2025 com 70% desse grupo. O próprio Renato fez a questão a respeito do jogador que se perdeu. Você sempre valorizou o grupo. Hoje a gente viu o Gimenez e gastando a bola, né? Então é um grupo e aquela palavra mágica sua da continuidade, né? Exatamente. Hoje a Chapecoense dá um recado para o futebol brasileiro. O Palmeiras tem feito isso, o Fortaleza fez por algumas temporadas.
Eu acredito em futebol em continuidade. Então, ano passado, quando acabou a temporada, que a gente anunciou que ia ficar com 70% daquele grupo, é aquele 70% do grupo que é titular hoje. Pode pegar aí, é aquele 70%. E a gente foi muito questionado, mas nós tivemos convicção, Maringá está aqui, a gente teve convicção com o nosso trabalho e com os atletas que deram certo no passado, porque a situação no passado era 10 vezes pior que isso. Esse ano não é que é confortável, mas esse ano a gente está brigando por acesso. No passado, em algum momento, tinha estatística dando 98% da Chapecoense rebaixada. E a gente buscou com muito trabalho, e a diretoria acreditou, quando acabou o campeonato, acreditou na nossa convicção, que era importante ter uma base de 70%, e aí a gente ia trazer qualidade. Dentro, e isso é muito importante, isso é importantíssimo, dentro das condições financeiras do clube. A gente contratou jogadores, nunca extrapolando aquilo que o presidente passou para nós. Então a gente fez um trabalho em conjunto, e por isso que a gente está colhendo os frutos agora. Outra situação que ela é determinante é uma gestão de grupo de todos os atletas, de quem chegou, e a gente foi formando uma família. Hoje a minha palestra ela foi baseada em cima da família, aquela família que a gente construiu lá em 2012, que vocês acompanharam, 13, 14, até acontecer o acidente. A Chapecoense se caracterizou por um clube de família, e a gente resgatou isso também. Por isso que o torcedor hoje tem muito orgulho de ver a Chapecoense jogando e esses atletas vestindo essa camisa. A melhora da qualidade dos jogadores do trabalho é nítida, né, comparado ao que foi apresentado no ano passado. Como que você avalia? Eu acredito que sim, a avaliação é fácil de fazer, mas como que você, no teu particular, você avalia essa mudança da Chapecoense comparado ao que aconteceu no ano passado e essa melhora do desempenho dos atletas? A gente faz um trabalho em conjunto, mas a gente tem um cuidado especial para a individualidade. Então, vamos pegar 2 exemplos hoje, que é bem fácil de resolver essa tua pergunta. O caso do Everton, quando ele chega no clube, eu até usei uma expressão que era um cavalo mal domado, e a gente foi domando ele, dando qualidade para ele, mas a gente entendeu e viu que ele tinha muita potência, força. Ele é a cara da Série B com duelos individuais, bola parada, e hoje a gente viu, aliás, a gente já viu quanto no Amazonas, só que é um processo, as equipes que ele jogou eram muito abaixo de uma Série B. Para tu transformar um atleta em excelência, é um trabalho diário de toda a nossa equipe técnica, o Celso, o Nunes. Em algum momento tu tem que ter resiliência e paciência, porque a gente via, poxa, como é que tu está evoluindo muito pouco. E aí vem o Nunes e disse, calma, Gilmar, que ele vai evoluir. Então existia uma resiliência por nossa parte, e a gente foi acreditando e potencializando. Está aí, você trabalha da equipe técnica. O Ítalo, por exemplo, o Ítalo tinha muita dificuldade na perna esquerda. E o que a gente faz? Ir lá, trabalho específico, quase que todos os dias a gente faz finalização com a perna esquerda. Acho que é o segundo gol que ele está fazendo de perna esquerda. Então hoje, o Ítalo deu uma resposta. Estou falando de 2 atletas, mas foram vários que a gente tem um crescimento. Por exemplo, o Márcio Júnior. O Márcio Júnior é um excelente jogador. O Márcio Júnior bateu o Cruzeiro, fez um campeonato bom no Sampaio Correia, não sei qual ano, foi parar no Cruzeiro. O cara, para chegar no Cruzeiro, tem que ter qualidade. A gente resgatou. Então, um grande desafio nosso, por isso que o nosso trabalho ele é muito bom, porque a gente teve paciência e a gente potencializou jogadores do nível até abaixo da competição. Mas a gente acreditou muito neles, e insistiu muito nesse trabalho, um trabalho duro e um trabalho diário. Por isso que hoje a gente está muito feliz comemorando pelo bom desempenho deles e eles contribuindo na nossa vitória. Raposo, é uma tabela para o final onde você sacou do Goiás, não são jogos diretos, né? A Chapecoense agora vai ter um confronto contra o Operário, que não briga diretamente pela parte de cima, depois vai ter um jogo direto contra o Lima apenas. Como que é a concentração desses jogos? Porque um jogo vai se limitando o outro, né? Essa vitória foi gigantesca também por recuperar os pontos que foi perdido na Arena Condá.
Como que é o trabalho da comissão técnica para essa parte final, para alcançar o objetivo no final do ano? A gente já está fazendo esse trabalho, não deixar a euforia ou o externo entrar no nosso vestiário. Isso é bem simples, a gente já está fazendo há algum tempo, né, Maringá, isso. Existe a euforia por parte da imprensa, existe a euforia por parte do torcedor, é normal, mas a gente não vai deixar entrar no vestiário, porque o futebol é muito traiçoeiro, do céu ao inferno é muito rápido. Daqui a pouco nós percebi que alguns estavam muito tristes no empate contra o Botafogo. É um empate que pode ser do acesso. Eu fiquei triste, porque a gente foi buscar o resultado, era muito difícil naquele momento. E para a nossa autoestima, aquele resultado foi importante para a gente ganhar aquele jogo. Já quando acabou o jogo lá, eu já falei para os jogadores que a gente tinha que focar no Goiás, porque a gente tinha condição de vir aqui e vencer o jogo. Então foi uma preparação de excelência. Hoje, quando acabou, deixei eles comemorarem. Eu estou feliz pra caramba, mas eu estou calejado no futebol. A gente vai dar um descanso merecido, porque a sequência ela foi muito dura, esses 5 jogos aí depois do Amazonas lá. Agora a gente vai ter um jogo por semana. Então a gente dá esse descanso merecido para eles se recuperarem. Na quarta-feira a gente trabalha forte o G2 e o G3. E o G1 que vem jogando, a gente vai fazer um trabalho especial de recuperação. Possivelmente lá na sexta-feira eles vão para campo, para aí a gente já preparar eles na parte física, técnica e tática. Mas a mental, a gente já começou a trabalhar hoje no vestiário. Corda esticada para todos.